Olá, hoje é dia da gente falar de empreendedorismo. Minha convidada de hoje, natural de São Leopoldo, filha da dona Nilva e do seu Rui, de atendente do McDonald's, a especialista em comunicação estratégica e branding pela Universidade Fevale no Brasil, Universidade Major no Chile, é graduada em administração de empresas na Universidade Fevale, gestora de projetos no Sebrae Rio Grande do Sul, professora de graduação no grupo Uniftec. Há 38 anos, a mãe da Valentina vem vivendo experiências, aprendendo e evoluindo. Hoje temos uma conversa de peso com Susana Dias Stroyer. Susana, bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada. É um prazer poder estar aqui, compartilhar esse momento contigo, contar um pouquinho da minha história e também trazer as possibilidades aí da minha atuação profissional. Aliás, muitos trabalhos, já teve inúmeras vezes aqui na nossa Vale TV conversando sobre vários dos projetos que tu está envolvida, né? Exatamente. Ingressei no Sebrae em 2019 com um grande projeto com a Prefeitura de Novo Hamburgo e desde então temos um belo histórico que já antecede o meu ingresso no Sebrae, mas que estamos atingindo bons resultados e já estamos também com planejamento para 2022 com várias possibilidades para o empreendedorismo aqui do município. Começou no McDonald's, né? Atendente do McDonald's. É uma escola maravilhosa porque ensina a botar a mão na massa de verdade, não tem fazer corpo mole, né? Não tem. O meu interesse, acho que partindo de um princípio, né, venho de uma família muito simples que me deu uma base essencial, que eu tenho muito orgulho. Inclusive, quero mandar um abraço para minha mãe, que é uma mulher incrível, extremamente inteligente, que eu admiro muito e que todo esse exemplo de força, de determinação veio da minha mãe. Então, com certeza ela vai me assistir, já mando um abraço aqui, porque não é sempre que a gente está num programa. Beijo, né? mãe. Beijo, mãe. Parabéns. Mas tenho essa base, então, tenho dois irmãos mais velhos também, tenho o privilégio de ser a mais nova, então preciso confessar e admitir isso. E meu pai, né, também essencial, já falecido, mas também um grande homem. E eu sempre tive a vontade de trabalhar. Sempre já foi desde o início e por conta também de uma necessidade de poder, né, adquirir, proporcionar os meus sonhos e o que eu buscava. Então, eu lembro que com 14 anos eu tentei fazer minha carteira profissional. Uma amiga minha melhor amiga, inclusive minha melhor amiga até hoje, ela ingressou no McDonald's e ela me indicou. E eu fui fazer minha carteira profissional para poder começar e mudou a lei exatamente naquele período e só poderia fazer com 16. Então, fiquei esses 2 anos aguardando. No dia do meu aniversário, eu fui fazer minha carteira profissional. E na semana seguinte que eu recebi o documento, eu já estava, então, empregada no McDonald's. E com certeza foi uma escola enorme. Eu trabalhei 1 ano e 8 meses lá. Saí por conta da remuneração, porque ele é realmente um primeiro emprego. Uhum. Ele te oferece uma uma base. porta de entrada. Exatamente. Eu já tinha, nos primeiros meses, eu já tinha passado a treinadora, que tem um plano de progressão, e porque eu precisava estudar, a remuneração era muito, muito baixa e para poder fazer a faculdade eu precisava, né, ter uma possibilidade melhor. Então, eu ingressei na Fevale, que também foi outra escola, somado a tudo que eu já tinha aprendido no McDonald's, a Fevale foi a minha grande escola, minha grande formação profissional. Trabalhei 10 anos na Fevale, fazendo várias atividades do registro acadêmico. Tive grandes parceiros lá, tenho amigos até hoje e que também auxiliaram nessa minha formação profissional. Por isso que eu até destaco em constante evolução, porque eu acredito que cada fase da nossa vida, cada experiência, a gente vem somando e a gente vai se moldando com isso, né? Então, o meio acadêmico me atrai muito, tanto que
Foi dar aula? Sou professora, estou professora e para mim isso é muito gratificante. Eu saí da Fevale em 2011 e ingressei na FTEC em 2014. Tive várias experiências também no mercado da comunicação e retornei para o meio acadêmico, que é algo que me faz muito bem e que me completa, me preenche Por que realmente. essa graduação? Porque naquele momento tu olhou para essa graduação como teu caminho? Administração, como muitos acham que não sabe o que fazer, né, parte para a administração. Mas no meu caso foi por realmente me encantar com os processos e eu não conseguia me definir com um recorte de algo muito específico. Eu sempre gostei de ter a visão do todo, de entender o todo e de poder interagir com todas essas partes. Então, a administração me atraiu por isso e depois a comunicação, essa parte mais estratégica da comunicação, que também é uma área que eu tenho muito interesse, que eu aprofundo meu conhecimento ainda mais nisso para poder agregar. Como a administração tu tem a visão mais ampla, essa parte estratégica também me atrai bastante e eu penso que tem muitas possibilidades no mercado com essa área. E aí tu buscou o Sebrae como um caminho profissional. Como surge uma oportunidade como essa, assim? O Sebrae... Que é uma referência nacional, né? Exato. Uma das instituições de maior credibilidade desse Quase país. 50 anos fomentando o empreendedorismo, né, no Brasil. Somos esse agente de desenvolvimento que as empresas têm a seu dispor, né, que é uma instituição privada que gere recursos públicos para fazer o desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, e esse propósito me encantou muito, era um desejo que eu tinha, ingressar no Sebrae. E o Sebrae tem todo um processo seletivo, que é quase um concurso, mas que não é um concurso público, né? Fica bem destacado isso, mas tem todas as etapas. Tem uma prova de conhecimentos, tem as entrevistas coletivas, individuais, é todo um processo de ingresso e que em 2019 surgiu... Foi até uma casualidade, não era algo que eu estava focada em ingressar naquele momento, mas fiquei sabendo da vaga para complementar a minha atuação na FTEC, que eu era tutora na FTEC. Fiquei sabendo da vaga, fiz o processo e ingressei aqui no Sebrae de Novo Hamburgo. E já fez muita coisa lá dentro, não é? Alguma coisa. Tanto que é isso que a gente fala, volta e meia tu está aqui participando e a gente te vê muito ativa junto às empresas e ao poder público da nossa cidade, sobretudo da cidade de Novo Hamburgo, né? Acho que a tua atuação... A minha atuação prioritária é Novo Hamburgo. E determinante a participação que tu teve num processo fortíssimo, traumático para alguns, que foi essa reforma no centro, Sim. Mas que todo mundo hoje enxerga os benefícios disso, doeu naquele momento, foi difícil, demorou, é sempre uma eternidade, hoje a gente olha e parece que já não faz, mas não foi tanto tempo assim, né? Uma pandemia bem pior, por exemplo, né? Sim. Mas a oportunidade que foi de qualificar os negócios como um todo, né? Isso foi determinante a participação do Sebrae e tu esteve à frente nessa missão, né? Exatamente. Nós temos uma relação muito boa e muito decisiva também com a Secretaria de Desenvolvimento. A secretária Paraskevi, ela tem um modo de atuação que eu admiro muito, porque ela preza sempre por indicadores e evidências. Então, nós fomos responsáveis e ganhamos essa confiança de fazer toda a operação do desenvolvimento dessas empresas que foram atingidas com as obras da revitalização. E tem sempre essa questão, né, Rodrigo? Nós mensuramos resultados tão positivos que são surpreendentes e que fica sempre naquele ambiente de não, é impossível, ou não vai ter como, ou não, a minha gestão está ok. Mas quando realmente tem um especialista na área, entendendo cada processo, entendendo as finanças, entendendo e melhorando e aprimorando cada uma dessas etapas, os resultados vêm. Então, as empresas que realmente foi surpreendente, as empresas que participaram, elas chegaram a ter lucro nesse período, durante esse período, por conta de terem melhorado os seus processos, os seus controles e a atuação de forma geral. Claro que teve também
uma personalização. As empresas elas puderam escolher quais consultorias, o que seria a demanda mais adequada para que elas pudessem se desenvolver, e isso também auxiliou a ter melhores resultados, porque cada empresa identificou a sua dificuldade e foi direcionado então uma consultoria, 3 consultorias para atender as principais áreas dos negócios, e eles conseguiram reconhecer melhorias e reais resultados com essa atuação. Que áreas foram essas? Nós atuamos na gestão em 5 áreas prioritárias, que é planejamento, mercado, finanças, processos e pessoas. Então, cada empresa era feito um diagnóstico inicial para entender quais eram as deficiências e direcionado, então, para cada uma dessas áreas, os consultores especialistas para fazer uma intervenção mais profunda nesses negócios. Onde é que era a maior necessidade dessas empresas? Finanças. Cuidar com o dinheiro, separar o que é seu do que é da empresa? Esse é o erro mais presente, né? Não ter esse controle adequado e ainda misturar as contas. Então, as empresas realmente tiveram essa profissionalização de entender como que se faz essa gestão, desde o básico, desde o fluxo de caixa diário até os seus controles mensais, entender o seu ponto de equilíbrio, fazer todo o reconhecimento do histórico da empresa, formatar esse histórico para decisões futuras. Isso é crucial para que se tenha o entendimento do negócio, né? É o cerne para que tu consiga entender quais decisões tomar, o que investir ou como melhorar e otimizar essa atuação do negócio, né, a partir da área de finanças. Porque o comércio passa por entrar dinheiro a todo momento, a todo instante. Final do dia, tu olha lá, tem um montão de dinheiro, mas aquilo ali quase nada é teu, verdadeiramente. Exato, né? Tu tem todo um controle e contas a pagar, a receber, e isso tem que estar muito equilibrado para que realmente o negócio tenha sustentabilidade e saúde financeira para esse momento. Onde entra o marketing aí? O marketing, nesse período da revitalização, a gente reconhece com certeza que ele é uma das áreas essenciais, mas mais ainda durante a pandemia e principalmente, como todos sabem, o marketing digital. O quanto o posicionamento do marketing digital foi essencial para que as empresas pudessem além de se promover, se manter durante esse período que foi tão crítico, que daí a gente já está falando agora de 2020, né, do ano passado até hoje, e que o programa da revitalização teve essa atuação mais ampla, e a recuperação empresarial, que foi o programa Pacto pelo Futuro de 2020, prioritariamente nós tivemos a busca por marketing e marketing digital para que as empresas conseguissem, né, sustentar os seus negócios, atingir mais clientes e conseguir fazer a operação ali, tendo em vista que muitos ficaram fechados e impossibilitados de atender no ambiente físico. O Sebrae já tem um número Brasil, assim, de como foi a taxa de mortalidade de empresas em 2020, por exemplo? Pontualmente, eu não tenho essa informação, mas estamos fazendo várias pesquisas para poder... Imagino que Novo Hamburgo mais difícil ainda a gente determinar, né? Sim, quanto mais o filtro, o recorte, né? Mas a gente teve todo um monitoramento da crise mês a mês, com vários indicadores, com vários monitoramentos mesmo para entender como o mercado e como as empresas estavam reagindo. Mas não especificamente de quantas empresas fecharam suas portas, né? E a gente sabe que isso aconteceu, porque muitas não resistiram, mas também as que permaneceram precisaram reconhecer que melhorar a gestão era a salvação. Fundamental. Fundamental. Né? E aí vem o Pacto pelo Futuro 2021. E vocês estão preparando um novo Uma pacto versão já em planejamento. Sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Suzana Stroyer. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro.
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a gestora de projetos do Sebrae aqui da nossa cidade, da nossa região, a área que o Sebrae atende aqui, que esse núcleo do Sebrae atende é enorme, né? Suzana Stroyer. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado em maio de 2022, no SIC, a maior feira de calçados do Brasil, em Gramado, no Serra Parque. O apoio da Lookfair, fechaduras e acessórios. Obrigado aos apoiadores culturais do nosso Conversa de Peso, da nossa Vale TV. A gente conversava um pouco antes, Suzana, sobre a tua trajetória e já começamos a falar um pouco da tua trajetória aliada à história recente de Novo Hamburgo, né? Tudo que a gente viveu nos últimos anos, as reformas no centro da cidade, a gente não falou, mas passou também por uma qualificação no bairro Canudos, né? No programa Empreendedor Certo. Empreender Certo. Empreender Isso. Certo, né? Até chegar ao Pacto pelo Futuro, um projeto chamado pela prefeita Fátima, né? Para que a gente pudesse, de alguma forma, segurar esse momento tão difícil que o mundo ainda passa, né? Mas que, especialmente naquele momento, doeu demais ver as empresas com seus negócios fechados, a gente proibido de circular, de ir às compras, de ter uma vida normal, afetando diretamente todo mundo. Mesmo restaurante que pôde atender através de um delivery, Sim. teve seu ticket não necessariamente, mas seu resultado final, 1/3 daquilo que normalmente faturava, né? Então, são dias dramáticos, né, que a gente, de certa forma, está vivendo, tenta uma recuperação, alguns segmentos melhores, outros piores. Sim. E aí o Pacto pelo Futuro vem para unir as entidades e fazer alguns movimentos para isso. E a gente teve uma nova versão do Pacto pelo Futuro em 2021 e vocês já estão discutindo o que vai ser feito no que vem, né? Exatamente. Sem pandemia ou com pandemia, Suzana? Esperamos e torcemos que sem pandemia. Amém. Mas está se encaminhando, né? Se todo mundo se vacinar, se todo mundo fizer todas as doses, que é muito importante, né? Esperamos não viver mais uma onda aí desse vírus. Mas, sim, a versão o pacto ele foi proposto pela prefeita e, novamente, o Sebrae, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós formatamos a operação. De como que a gente poderia chegar nessas empresas, como que a gente poderia fazer essa intervenção para dar esse suporte. A versão de 2020, ela teve um viés de recuperação empresarial. Foram consultorias direcionadas para que pudesse atender novamente, personalizando, entendendo qual que era a maior carência. E, novamente, finanças tem sempre esse índice maior de dificuldade das empresas. E, como a gente conversou no final do bloco anterior, o marketing, né? A atuação das empresas, como que elas estavam se promovendo, como que elas estavam se divulgando, como que elas estavam captando novos clientes, além da carteira que elas já possuíam. E tivemos muito sucesso, atendemos mais de 250 empresas. Um ponto bem importante também é o crédito, que foi uma situação que foi extremamente delicada e para muitos, e o Sebrae, já em parceria com a Caixa, nós tínhamos o programa que era o FAMP, que o nosso fundo garantidor cobria 80% então da garantia do empréstimo que o empreendedor tomasse. E nós tivemos aqui em Novo Hamburgo, agora não vou lembrar o número, Rodrigo, mas tivemos um percentual muito maior do que os municípios da região de tomada de crédito. E isso também é um sinal do quanto as empresas aqui, por conta de todo o histórico que elas já vinham recebendo de gestão, elas também estavam com a sua organização muito mais organizada, estabelecida, equilibrada, para poder o banco também disponibilizar esse crédito. Isso a gente ficou... É um indicador que a gente também soma nesses resultados por conta, né, desse alto índice de tomada de crédito aqui no município, via FAMP e também com outras instituições. O Sicredi é um parceiro muito forte que nós temos aqui o Sicredi Pioneira, junto com o Sebrae Rio Grande do Sul, né? A nossa área de atuação aqui da Sinos, ela fica toda dentro da abrangência também do Sicredi Pioneira, então a gente tem uma relação muito próxima ali com parcerias e possibilidades para os empreendedores, e também eles têm essa possibilidade de taxas muito mais atrativas, que o nosso cliente também foi indicado a tomar crédito com
com a cooperativa. E na versão 2021, então, nós entramos como o programa que nós formatamos internamente com o SEBRAE, somando novamente com a SEDEC, foi a alavancagem. Entendendo também todo o período mais crítico, e claro, nós tivemos de novo um período crítico no início do ano por conta da pandemia. Especialmente crítico, não? Especialmente crítico. Mas entendendo que essa superação, né? Não só atravessar a crise, mas vencer ela e conseguir realmente trazer uma retomada. Então, foram soluções direcionadas para essa alavancagem. Antes, né, tinha um formato da recuperação e atravessar a crise. E em 2021 nós tivemos esse formato, então, para alavancagem dos pequenos negócios. E já estamos, essa semana ainda fiz o levantamento parcial, nós já atendemos, já receberam orientação. Nem todos partiram para uma consultoria, mas entendendo todas as possibilidades que se tinha e fazendo esse diagnóstico, mais de 300 empresas atendidas em 2021. Que também é um fato, como a gente vinha conversando antes, a pandemia ela trouxe muito esse olhar para entender o seu negócio, para que o empresário, o empreendedor melhorasse realmente a sua gestão. Ele reconheceu isso. Então, nós fomos mais acionados também por conta disso para que ele tivesse essa devida orientação de como proceder com o seu negócio. Então, por isso também eu entendo que esse aumento de empresas participantes esse ano foi por conta desse reconhecimento, dessa real necessidade de aprimorar a sua gestão, de melhorar os seus negócios e de contar com quem pode também, que é o SEBRAE, né, para fazer isso. Tu tem um olhar especial sobre o empreendedorismo feminino, né? Tem. E acho que a gente vem evoluindo muito nesse sentido nos últimos anos, talvez um pouco por necessidade, mas muito também por oportunidades. E a gente enxerga, assim como no trânsito muitas vezes, a mulher muito mais cautelosa na direção de um negócio, mas talvez menos arrojada. O que está mudando nesse sentido e como é que tu enxerga que tu pode apoiar a estratégia das mulheres no desenvolvimento delas? Vem melhorando, mas tem muito ainda para se atingir, né? No fortalecimento da atuação das mulheres, não só frente às empresas, mas como um todo no mercado de trabalho. A gente sabe que a diferença é enorme e que a gente tem muito ainda que precisa melhorar essa participação. Mas eu particularmente defendo e vou... Tem um projeto, já que isso é como o SEBRAE, que é um desafio que a gente lançou aqui na Regional, que é Gestão para Elas. Que a gente vai fazer uma sequência, uma programação específica para atender as demandas que as mulheres empreendedoras necessitam, poder fazer capacitações, poder ter todo um desenvolvimento para suprir essas necessidades. E as necessidades eu entendo que são diversas, Rodrigo. Tem muitas, como tu disse, né, são mais cautelosas, mas tem muitas que são muito inovadoras que têm e que não têm, na verdade, o apoio devido e necessário para conseguir desenvolver toda essa capacidade e potencialidade que se tem. Então, eu quero aprofundar mais ainda nisso para entender quais são as necessidades e poder, com o SEBRAE, promover isso e fortalecer de forma geral. Há poucos dias nós fizemos no CDL de Novo Hamburgo, que tem o Núcleo de Mulheres Empreendedoras, nós fizemos uma rodada de negócios que foi conduzida por mim, pelo SEBRAE, com as integrantes do núcleo e convidadas. E foi extremamente bacana. Eu fiquei muito, muito satisfeita com o resultado, com o poder... Dezenas de mulheres ali Muitas. falando dos seus negócios, construindo relacionamento. Exatamente. Né? O feedback foi super positivo, tive feedbacks maravilhosos ali desse encontro. Exato, porque essas trocas são necessárias e fortalecer, assim como não só as mulheres, mas quanto comunidade, quanto networking, que tu possa ter relações próximas, que tu fomente o local, que tu consiga estabelecer parcerias, realmente criando oportunidades. Então, a gente poder possibilitar isso foi muito gratificante, uma satisfação pessoal muito grande, e eu quero ano que vem, não só como SEBRAE, mas conectar com todas as possibilidades, tanto com outras ações do núcleo, ou qualquer outra entidade que tiver o interesse também de promover isso. A gente precisa, eu acho que quanto não é demais, é necessário.
é muito... Como eu te disse, a diferença ainda é muito grande, a nossa atuação no mercado, a nossa atuação como mulheres à frente de negócios ainda é muito pequena. Então, a gente precisa... E nós fomos, nós, né, mulheres de forma geral, fomos muito atingidas pela pandemia. O índice de mulheres que tiveram que deixar os seus empregos e que tiveram que ser forçadas a empreender para poder manter o sustento da família, porque as escolas estavam fechadas, não tinham onde deixar os filhos. O quanto a gente se desdobra para poder ter essa atuação e o quanto isso é muito desgastante e o quanto a gente precisa saber que tem apoio, o quanto que a gente precisa saber que tem outras também passando pelaquela situação e que estamos juntas para poder promover e levar isso à frente. Sou muito fã do Sebrae, fiz um Pretec a partir do Sebrae junto a Cindy Lojas na época. Estamos falando de 2003, 2004, não recordo exatamente. Ah, tu é um empreteco, então. Sou fã do Empretec, sugiro a qualquer pessoa que queira empreender ou que esteja empreendendo que faça. Teremos uma turma de Empretec no início de 2022. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo deveria começar um negócio só depois de passar pelo Empretec, inclusive. Sim. Muitos que participam, é um divisor de águas. Isso, eu vi a luz. Eles ainda brincam durante. O Claudio Forner foi meu instrutor, ele é maravilhoso, o cara que trabalha isso em âmbito mundial, inclusive. Mas a provocação é exatamente nesse sentido. Vocês têm várias consultorias maravilhosas, entregam ou desenvolvem junto com a pessoa todo um plano de negócios para que ele possa iniciar seu negócio, por mais inovador ou conservador que seja, independente do perfil da pessoa e do tipo de negócio. Iniciativas como é o Empretec, que é uma faculdade em uma semana que tu faz, uma imersão 10 dias ali que tu tem. Tu vive, tu sai dali assim, outra pessoa depois que tu entrou. Por que a gente ainda erra tanto? Hein? Tu dá aula também de empreendedorismo, também de estratégia, de gestão, há muitos anos já, 7 anos para minha conta? Tenho, como tutora, assim, na atuação de ali, FTEC, 7 anos. E trabalhando ao lado de empresas, apoiando a estratégia dela, seja desenvolver o negócio, seja melhorá-lo. Por que a gente ainda erra tanto? Hein? Onde é que a gente peca? Por que a gente não lê o manual de instrução antes de sair ligando na tomada nosso televisor, nossas coisas? Isso é uma característica especialmente do brasileiro, hein? Acredito que sim. Não tenho comprovação como professora, não tenho a validação científica para te informar, mas é muito comum aqui a gente vai lá e faz, né? Exatamente, é uma ansiedade de querer fazer, a ansiedade de atropelar algumas etapas, mesmo sabendo, arriscando, que aquilo pode, naquela incerteza, mas vai e faz. E o vai e faz, né, também é muito divulgado recentemente, né, tem até um livro do Thiago Matos que promove isso, que não fica com aquele peso de ter todo um planejamento, de ter toda uma maturação da ideia, de ter todas as etapas, que é muito o formato de negócio de uma startup também, que mas aí errar rápido. Aí teu risco é zero. Numa startup o risco é praticamente zero. Porque a gente conhece gente que saiu com indenizações milionárias ou centenas de milhares de reais, ou entrou num projeto de emissão voluntária de um banco, de uma empresa, e torrou tudo no negócio. Ficou sem nada. Gente que tinha uma trajetória, uma vida inteira. Gente inteligente fazendo isso, né? Investiu e... o principal fator é essa questão da ansiedade de não ter esse reconhecimento do cenário. O que meu negócio vai resolver? Como que vai ser? Eu gosto, eu defendo e eu penso que todo empreendedor ele precisa acreditar no seu negócio, mas ele também precisa ter o entendimento de como que ele vai se conectar com o público que ele vai atuar. E qual que é? Se fala muito em propósito, eu até já essa palavra já está bastante desgastada, mas é extremamente importante reconhecer a sua essência. O que o meu negócio é? O que ele oferece? Com quem que ele vai se conectar? E é essa conexão que eu entendo que falta, Rodrigo. Nessa ansiedade de fazer, não tem esse preparo, não tem esse olhar. Não precisa ser um tempo enorme dispensado para fazer todo um plano de negócios que é essencial, mas eu entendo que cada vez o mercado está acontecendo muito rápido, então as pessoas querem também essa agilidade de poder fazer e já executar e já atuar. Mas é necessário entender um pouco da sua atuação, entender do mercado, entender quem é o teu público para ser cada vez mais assertivo com essa conexão. E é esse atropelo que faz com que aconteça, né,
falhas enormes e investimentos aí perdidos. Desenvolver sempre, como tu colocou, de ti mesmo, né? Continuamente. Sempre em desenvolvimento. Lifelong learning, né? Estudar para a vida inteira, isso é demais, né? Exatamente. O conceito é demais, bom demais. Sim. Mas às vezes as pessoas ficam meio sufocadas, assim, pensando nisso. Então tem que estudar para o resto da vida? Sim. Eu penso que seja De várias formas. Sim. Um perfil também. Eu gosto muito e... Aprender sempre. E... Independente de como seja aprendizado. E tem a memória hoje não está muito boa, Rodrigo, mas é o Toffler, um pesquisador americano, que o analfabeto de 2021 não é quem não sabe ler e escrever, é quem não tem a capacidade de aprender, desaprender e aprender. E reaprender, exatamente. Nessa sequência, mas isso é essencial. A gente precisa praticar isso cada vez mais. Adorei falar contigo. Igualmente, é um prazer estar aqui. Hoje numa conversa de peso com a gestora de projetos do Sebrae, Suzana Stroyer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.